Então pronto. Hoje eu tô aqui com a Dolores Maria Montes, 99 anos, ano que vem fará 100 anos. É uma Será vida, que eu chego hein? lá? Chega com certeza. Ai, A senhora acha que chega até que idade? eu já cheguei até os 99. Eu posso chegar até um pouquinho mais. Eu tenho certeza. Vamos ver o que Deus quer de mim. A senhora nasceu em Capão Bonito. Capão Bonito. Só não sei horário. Não sei se foi de dia, se foi à noite, eu não sei. Isso eu não sei. E ficou morando em Capão Bonito por quantos anos? Olha, eu fui ficar com o Bonito, eu deveria ter uns 14 anos. 14 anos? 15, é. E fiquei lá até 46. É mesmo? E como é que era a vida lá nessa época, Dolores? Nessa época, é uma vida assim meio esquisita, porque a gente que é pobre, sempre foi pobre, é uma vida mais ruim. Era uma vida ruim? Era mais difícil as coisas? Muito Era mais, mais nem tem difícil. comparação. Eu fui empregada doméstica lá em Capão Bonito. Fiquei numa casa lá de família. Bastante tempo. Bastante tempo. Ela me considerava, mas tinha hora que ela saía do sério. É mesmo? Saía do sério. Ela era brava? Não é que ela era brava, parece que ela desconfiava da gente. Desconfiava. Aí teve uma ocasião que ela jogava as moedinhas assim pela casa, para ver se eu pegava. Aí eu pegava aquelas moedinhas e ia colocando tudo no lugar só. Nunca peguei um centavo. Naquele tempo não era centavo, era cruzeiro. Uhum. Era cruzeiro. Aí um dia ela precisava de dinheiro e não tinha. Ela falou assim, meu Deus, precisando de dinheiro e eu não tenho um cruzeiro. Aí eu falei assim, eu tenho umas moedinhas que encontrei pelo chão. Aí que ela ficou assim, mais carinhosa comigo. Mais carinhosa, porque ela sabia que eu não ia pegar nada. Porque a senhora foi Aquelas honesta. moedas, por causa daquelas moedinhas que ela jogava no chão para ver se eu pegava. Ela estava testando. Depois disso foi tudo bom. Que Foi bom. tudo bom. Depois veio os filhos dela, eu cuidava deles muito bem. Mas tinha uma senhora que tinha um açougue assim pertinho, a casa da tia que era aqui, ela inventou que eu empurrei o filho dela no chão e ele caiu. E não foi. Foi ele que escorregou e caiu assim, de bracinho no chão. A mulher do açougue falou que fui eu que empurrei o menino. Oi, gente. Ai, que raiva que me deu. Que raiva que me deu. Mas ela não acreditou na mulher. Acreditou na mulher. É isso. Muito bom. Capão Bonito. Ô, Dolores, a senhora tem... A gente está falando hoje sobre a felicidade. Minha felicidade? A sua, principalmente. A minha felicidade? Meus filhos. E meus netos. Adoro meus netos como se fossem meus filhos. Inclusive, a Como Bárbara se fosse está aqui, que é uma das netas, que vai nos ajudar aí com Adoro algumas meus netos. memórias. Todos os três. Só tem três, mas esses três, para mim, é um tesouro. É um tesouro. Gosto mesmo. Os momentos marcantes, assim, da sua história, desses 99 anos, quais são aqueles que te lembram, assim, de maior felicidade, de maior alegria? Foram o nascimento deles? A minha alegria foi quando eu fui para o colégio. Eu fiquei meio satisfeita. Eu chorava muito, porque eu deixei minha família. Mas foi uma coisa que eu não sei. A catedral era assim, então na porta tinha umas fotografias das pessoas que iam para o convento. E eu olhei aquelas fotografias assim. Eu vou falar com a Padalinha que eu quero ir também. Aí começou, que eu fui para lá. Onde que o era esse colégio? Padre que me levou.
Padre Arlindo me levou 5 moças e 5 rapazes. Era o quê? Só para o pessoal entender, era um É, colégio... Colégio Stella Maris. E onde no que ele Rio de ficava? Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E como é que foi lá? Como é que era a experiência? Era muito bom. Tinha hora que não, mas foi muito bom. Lá que eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. O ruim e de bom. Lá que eu aprendi. O que de bom? O que tinha? Porque eu não tive mãe para me ensinar essas coisas. Eu fiquei com 6 anos quando minha mãe morreu. Eu não tive mãe, só tive minhas irmãs. Mas a mais velha tinha 13 anos. Para cuidar de 4 irmãos, era muita coisa para ela. Então, foi quando eu fui para o colégio. Lá eu fui feliz. E tenho saudade até hoje. Afinal, eu já não tenho mais aquele colégio, mas eu sinto saudade. Como é que era a rotina lá no colégio? O que vocês A aprendiam? rotina era fazer limpeza no colégio. Ah, fazer Fazer limpeza. limpeza no colégio. Limpar a sala de aula, limpar tudo. Varrer o pátio, que era muito grande. Essas coisas. Era um colégio para... Qual era a ideia maior do colégio, assim? A senhora falou, mas era mais católico? Era a ideia Como? Como é que era o colégio? Ele era católico? Era da igreja católica o colégio? Católica, sim, católica. sim. Era as filhas Tinha de bastante nessa. Isso era que ano, mais ou menos? Era as filhas de Jesus. Filhas de Jesus. Filhas de Jesus. Ah, que legal. Eram só mulheres? Eram só mulheres? Somente mulheres? Só. Só mulher. Até os alunos era só mulher, não tinha homem não. Não tinha homem? Não tinha homem não. Depois, passado muito tempo, acho que foi o Papa. É o Papa que falou que tinha que ser todos iguais, tanto mulher quanto homem. Aí juntou. E a senhora tem uma memória assim que foi muito marcante, feliz dentro do colégio? Um momento assim que a senhora lembra assim com muito carinho? O momento mais marcante que eu me lembro foi no início que eu cheguei lá. Foi em 46. Foi no Natal. Foi no Natal que nós fomos à missa. Todo mundo foi à missa. Aí elas falaram comigo assim, agora você vai naquele salão ali e liga aquela vitrola, aquele tempo era vitrola. Liga aquela vitrola na hora cantava aqueles hinos bonitos do Natal. Aí eu fui toda feliz, porque elas me escolheram, né? Eu fui toda feliz. E na hora que ela abriu o lugar lá onde elas colocaram os presentes das meninas que trabalhavam, porque eram várias, não era só eu, não. E que tinha aquela mesa comprida, cada um com o seu nome. E no meu santinho saiu assim: trago-te hoje um lencinho para enxugar suas lagriminhas que vives chorando pela mamãezinha. Essa frase nunca sai da minha cabeça. Olha só, nunca sai gente. da minha cabeça. Que memória. Que lindo. Eu pensei assim, mas eu não choro por causa da minha mãe, porque a minha mãe já morreu. Eu choro pelo meu pai, pelos meus irmãos. Eu chorava mesmo. Muito, muito, muito. De saudade? De saudade? Saudade. Eu nunca deixei minha família, nunca. E, infelizmente, tive que deixar. Muito bom, ó. E tem mais coisas, eu não me lembro de tudo, não. Era muita coisa. É muita informação. Coisa. E no Rio ficou por quantos anos lá? Quantos anos a senhora ficou no Rio de Janeiro? 15. 15 anos? 15 anos. E aí depois foi para onde? Fui para Leopoldina. Minas Gerais. Eu fiquei 15 anos no Rio, e me casei no Rio. A Lurdinha nasceu no Rio, a Taninha, a Suzy foi em Minas.
Foi tudo lá no Rio. E o dia que elas falaram que não tinha mais serviço para o Heitor, que era meu marido, aquele dia foi chocante. Aquele dia foi chocante, porque tinha que largar o colégio, ir embora. Ai, Foi ruim. aquele lugar tão belo. Ai, que bonito. Aí fomos para Leopoldina. E Leopoldina, como é que era? Isso em que ano que chegou em Leopoldina, mais ou menos? A senhora lembra? Foi em 69. 69. 61. 61? Ela lembra melhor que eu. 61. 61. E como é que era Leopoldina nessa época? No começo, Leopoldina era muito bom. Mas depois que as pessoas vão conhecendo a gente, eles vão pondo tanto defeito na gente que... Eu detesto Leopoldina, não gosto. Eu falo francamente, eu detesto Leopoldina. Eu sei que a Suzy nasceu em Leopoldina, mas eu detesto. Não gosta? Não. Tá Não tudo gosto. certo, né? Tem lugar que a gente gosta, tem lugar Não que a gente não gosta, né, Dolores? Porque lá, o pessoal muito falador. Falador? Falador. Fica fofocando. Fofocando. Eles achavam que eu andava com outros homens. Graças a Deus, nunca na minha vida eu tive homem na minha vida sem ser o marido. Só foi nunca, Todo viúva, nunca procurei um homem, graças ao nosso bom Deus. Não precisava disso, né? De jeito nenhum. Ô Dolores, a senhora tem uma história que aprendeu a alfabetização sozinha. É verdade? Como é que é essa história? Pode-se dizer que foi sozinha. Uhum. Porque quando minha mãe morreu, que meu pai não quis ficar no terreno, que minha mãe ela tinha um monte de terras, mas muita coisa mesmo. Mas ele parece que ele ficou dizendo assim, chateado que ela morreu. Ele foi morar num lugar chamado Bairro dos Ferreira. E lá apareceu uma professora chamada Alice. Aí ela começou a dar aula para as pessoas. Mas como eu era muito pequenininha, minha irmã era muito pequenininha... Deixa eu pôr aqui, ó. Acho que aqui fica melhor. Nós fomos à aula, mas Fica, não? não aprendia nada, porque a gente não dava explicação para a gente, só dava para os maiores. Aí eu só aprendi o A, E, I, O, U. E o K, Q, Q, O, U. Só. Aí eu aprendi as letras. A letra de tudo. E aí eu ia juntando a letra. Assim. Mas isso já foi no colégio que eu fui fazendo isso. Eu peguei o P, o A, e fazia para. Agora eu vou saber como que eu vou fazer para aprender a ler. Aí eu comecei a juntar a letra. Olha Ia só. juntando a letra, até aprender um pouquinho. Não, mas que mão danada. Mexendo muito essa mão, né? Deixa um pouquinho no cantinho. Aí, aqui é melhor. Vovó, essa professora, ela deu aula por quanto tempo para você? Não tinha nada. Meu pai não parava em lugar nenhum. Meu pai foi embora. Eu não aprendi nada. Só isso. Ela ficou lá, mas meu pai andava andando por tudo quanto era lugar. Não parava, não. Uhum. Não parava. Não aprendi nada. E aí foi aprendendo, foi alfabetizando. Nada. Então quando você começou a juntar as letras para formar palavras, você já estava no colégio? Estava no colégio. No colégio que eu fui aprender. Eu vi Com 19 dificuldade, as coisas que a gente precisava e não conseguia, né? Ela disse, vou aprender a ler. De vez em quando elas davam umas aulinhas à noite para a gente, mas só pegava aquelas que sabiam. Aquelas que sabiam, elas a gente que não sabia nada ficava para trás. Sim. Foi assim a minha vida. Minha vida foi ruim.
Foi ruim? A vida Foi foi difícil? nesse ponto. Aham. Por isso que eu fiz tudo para minhas filhas aprender, porque eu não queria que elas fossem igual eu. Tivesse a mesma dificuldade. Eu disse, não, eu não quero que elas sejam igual eu fui, porque eu sofri muito e sofro até hoje. Eu não queria ser o que eu sou, não. Por quê? Eu queria saber mais. Eu queria aprender mais coisas. Mas não deu. A É, minha vida era só trabalhar. trabalhava muito? Trabalhar. Muito. Desde os meus 7 anos, eu de campinava. Eu plantava, eu colhia, eu ensacava, eu punha dentro do saco, né? A minha vida foi mole, não. Foi não. O que você já plantou? Hã? Quais coisas você plantou? Eu plantei arroz, feijão, milho, algodão, mandioca, batatinha, amendoim. Esse só. Olha só. A única coisa que eu não plantei nem colhi foi o café. E o café, por quê? O café. Porque ninguém plantava café naquela Ninguém plantava. Ninguém plantava café naquela região. Mas Minas era tão forte ali, né? Minas, São Paulo. O café não era forte ali naquela época, não? Ah, mas eles plantavam já no lugar onde meu pai não ia. Ah, tá. Aonde meu pai não ia. Aí a vida foi assim. A senhora morou em muitas fazendas, não morou? Foi 4. 4 fazendas? 4 fazendas. E como é que era a vida nas fazendas? Na primeira, que eu me lembre, ele chamava Silvestre Leitão. Lá não foi bom, não. Foi muito ruim. Ah. Depois foi... Zacarias o último. Pedro Jorge. Pedro Jorge foi ótimo. Lá foi ótimo. E Cândido. O segundo foi Cândido. O terceiro foi o Pedro Jorge. O quarto foi o Zacarias. Zacarias. Mas Zacarias era pequeno. Mas era Cândido. E como é que eram as pessoas lá nas fazendas? Como é que era a vida das pessoas? A senhora achava que essas pessoas eram felizes ou eram essa Eles vida? eram felizes. É. A gente também era feliz. A senhora, a família Era era feliz, porque a gente Aham. era pequeno, não entendia nada. Aham. Tudo pra gente era ótimo. Tudo era ótimo. Era uma vida boa, então. Era uma nesse vida sentido. boa. O que te deixava feliz, assim, quando era criança, morando nessas fazendas, trabalhando? O que a senhora gostava? Era... Como que é? O que a senhora gostava de brincar? Como é que era a vida? Assim, o que te fazia feliz nessa época? Eu gostava de, sabe o que é? Ah, Judiação. E mexer com os passarinhos que estavam chocando, tirar os ovos do bichinho e tirar os bichinhos ali dentro e colocar no ninho de novo. A gente... a gente era criança, não sabia de nada. não sabia de nada. Não sabia de nada. Isso minha irmã e eu fazia muito. É mesmo. Que era uma vida mais simples também, né? A vida é muito, muito chocante. Muito chocante. A minha vida foi boa, não. Nem a minha, nem das minhas irmãs. Aham. Foi não. Mas mesmo com esses pontos que a senhora não considera que foram bons, a senhora aprendeu a dar a volta por cima, não aprendeu? A conseguir achar um caminho para sua vida? Quando eu mudei para Capão Bonito, foi que meu irmão tinha feito uma casinha pequena, não é grande, na beira da estrada, mas no terreno da minha mãe. No terreno da minha mãe. A estrada de rodagem passava assim, e do outro lado ele fez uma casinha. Aí eu pensei, bem, o meu pai já estava em Capão Bonito fazendo tratamento, porque ele estava com as pernas todas enroladinhas, assim, reumatismo. Aí, cada semana ia eu para cuidar do meu pai, outra semana vinha minha irmã, que é uma que morreu, a Suzana, para cuidar dele. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu não vou voltar mais para a roça, eu vou ficar aqui em Capão, arrumar um emprego.
arrumar um emprego e ficar lá. Assim eu fiz. A primeira saída da roça. Aí atrás de mim foram o resto. Foi a Suzana, foi a Lucia, foi a Catarina, João, a Tonica, foi todo mundo. A senhora que incentivou, então, o Eu pessoal a puxei sair. todo mundo. Para cá por mundo. E eu trabalhava na primeira casa, a dona chamava-se Lili. A Lili era muito boa. Mas os filhos dela, a catedral era aqui e a casa dela era aqui, na praça de Capão. Aí eu olhando assim para o relógio, não sei o que conversa que foi, não lembro. Que aquele rapazinho falou assim comigo. Ha, ré, ri, ro, ro, rua. Ha, ré, ri, ro, rua. Falou comigo assim. Eu olhei bem para a cara dele, não disse nada. Aí, depois passou uns dias, a outra irmã dessa senhora me chamou para trabalhar com Melessa, que eu falei que escondia as moedinhas. Aí eu fui para lá eu fiquei. Ficou um tempo trabalhando. Muito bom. E, ô, Dolores, as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que chega aos 99 anos muito bem, com muita saúde. Como é que é a sua alimentação? Como é que foi? O que você... Tempo de criança? Não, a vida inteira. Como é que a senhora sempre se cuidou para ter uma boa memória, uma boa saúde? A comida comum. Arroz, feijão, verdura, legume, né? Essas coisas assim. Agora, tempo de roça era mais fácil, porque tinha fartura, né? Mas lá era a única coisa que não tinha na roça, frequentemente, era a tal da carne. Aí não tinha, não. Mas o resto tinha tudo. Era muito bom. Tinha uma fartura, então. Era muito bom. Em todas as fazendas. Não, teve uma que não era boa, não. Zacaria não era boa, não. Lá de Zacaria, não. Lá ficou devendo, não sei, meu pai ficou devendo, não sei o que lá. Aí eles cortaram tudo. Não deixavam a gente fazer compra aonde eles tinha o lugar que a gente fazia a compra. Aí nós ficamos. O que a gente comia? Mandioca. Tinha muita mandioca, a gente ia lá, catava mandioca, cozinhava, sal, comia aquilo. Do Zacarias foi ruim. Tinha pouca opção do Zacarias? Tinha pouca opção de comida? Tinha. Lá foi ruim. Porque depois... nas roças, vovó, vocês tinham a área que vocês trabalhavam para o dono da roça e tinha um pedaço que vocês plantavam para vocês, não era isso? Tinha. Aí no Zacarias não tinha essa área? Mas eles ajudavam, davam as coisas para a gente poder ter uma alimentação melhor. A gente plantava, mas eles ajudavam a gente. Eles sabiam que todas as pessoas que trabalhavam eram pobre. Mas eu trabalhava. A fileira de coisas que era assim, dava duas aqui, um pedaço aqui e aqui. Aqui ia a fileira todinha, tipo, plantava arroz, feijão, aquelas fileiras. Aí o que tomava conta dos operários era um tal de feitor, uma bengala bem grandezinha, socando no chão. Aí ele ia tomando conta das pessoas que estavam capinando. Aí Catarina, minha irmã, ficava aqui numa fileira, eu ficava aqui na outra fileira e os outros assim. Aí a gente ia capinando. A minha enxada era desse tamanho, o cabo, muito pequenininha. Quando eu ficava um pouquinho atrás de capinar, a minha irmã me ajudava. Quando chegava no final da capina, né, que era muito longe, quando chegava no fim da semana, ia fazer o pagamento para as pessoas. Aí eles pagavam todo mundo e eu era a última a receber. Aí eles pagavam a mim o mesmo que pagavam para os outros, para os velhos. Uhum. Aí eles achavam ruim. Eu sei que não era justo uma criança ganhar o mesmo que os adultos ganhavam. Aí o feitor falava assim, olha, vocês olham bem,
do jeito que vocês chegaram aqui capinando, ela também chegou. Então, não é justo eu pagar menos a ela. Aí eu recebia a mesma coisa. Olha só. Mas só não pagava a mim, pagava para minha irmã. Mas era a mesma coisa. Era só moeda, não era de coisa, não. Era só moedinha. Todo mundo só recebia moeda. O pagamento era todo em moeda. Tudo moeda. A senhora lembra o valor? Quanto que era? Naquele tempo era reais, era 400 reais, 400 200 reais, 500 reais, era assim. Era tudo reais. Não era cruzeiro nem nada. E com esse valor a senhora conseguia viver bem? Ia bem. É? Naquele tempo o dinheiro tinha valor. Agora não tem. Agora não tem. Agora não tem. Mas naquele tempo tinha. Um tostão era uma coisinha assim. Uma coisinha de nada, redondinha assim, amarelinho. A gente comprava 5, 6 pães. Com aquela coisinha pequenininha. Chamava um tostão. Mas pequenininha. A senhora conseguia juntar dinheiro? Juntava. Juntava? Juntava. E fazia coisas para divertir, passear? Não, a gente juntava, dava para a irmã mais velha para lá poder comprar o que precisasse mais tarde. O dinheiro, para que era o dinheiro? Vocês faziam o quê? Para comprar comida? Alimentação, comprar roupa, coisa que a gente precisava mais. Era assim. E a senhora saía para festas? Tinha... Não, festa eu não ia. Não ia não, não tinha Festa, muita opção. Não tinha festa não. Não? Quando tinha festa era assim, aquelas festas bobas, naquele tempo chamava fandango. Fandango. Fandango, de bater o pé no chão. Aham. Mas a gente não ia, não, porque era muito pequeno. Aí minha irmã falava, não, eu não vou, vocês também não vão, porque tem muita gente lá e vocês ficam machucados. Não. Aí a gente não ia, não. Ó, vó, nessa época tinha essa ideia de violência, assim, de medo de sair pra rua, ou era uma vida mais sossegada? Não, naquele tempo não tinha violência, não. Tinha nada. Pelo menos no lugar não que... tinha preocupação. Não tinha preocupação de nada. Nada. Podia sair a hora que fosse, que não tinha disso, não. Não tinha esse não medo, não tinha essas notícias, não tinha, nem Não. chegava a notícia, né, Vanessa? Também não tinha, naquele tempo nem rádio tinha. Nem rádio tinha, Nem né? rádio tinha. Não sabia de nada que A gente não estava sabia de nada. Nada. E Era um animalzinho. Igualzinho um animalzinho. um animalzinho Igualzinho. Porque a gente não sabia de nada. ficava cada um na sua vida. A única coisa que a gente tinha medo era da onça. Onça, A sim. preocupação era a onça. Teve uma ocasião na fazenda do Candoca. A casa que a gente morava era uma casa de... igual que se diz, de pau a pique. Uhum. E coberta de sapé, aquele capim grande, e a parede a mesma coisa. Não era de barro, não era de nada, nem de cimento. Era capim. Ia amarrando aquele capim, mas bem forte. E a porta da casa era assim, igual a porta do chiqueiro de porco, igualzinho. Aí tinha um cachorro chamado Nico, pretinho. Quando foi umas certas horas da noite, começou a fazer barulho por lá de fora. Aí o cachorro saiu igual um doido. Era uma onça. A onça querendo abrir a porta, e o cachorro deu um jeito de sair e foi atrás dela. Mas foi tempo latindo. E o que a minha irmã fez quando o cachorro voltou? Fechou bem a porta e pegou uma lata velha e bateu aquela lata velha a noite todinha para a onça não chegar perto. Medo da onça. Aí no dia seguinte, meu pai chegou, meu pai estava lá. Ele feito um tratamento de capão bonito. Ele chegou, a Catarina contou a história para ele, disse, não vou ficar aqui não, vamos sair daqui. Aí saímos. No mesmo dia nós saímos de lá. Tinha um brejo grande, tinha plantado arroz, que a minha avó, eu conheci só uma avó, me deu para mim, porque era filhada dela,
e plantou assim no brejo. Estava bonito o arroz. Deixamos tudo para trás e fomos embora para um lugar chamado Furquia. Fouquier? Furquia. Fouquier. Furquia. E lá tinha muita casa, mas as casas bonitas, arrumadinhas. Era do fazendeiro. Aí nós fomos numa casa daquela lá morar, dessa tal de Furquia. Aí lá não tinha onça, não. Que bom! Lá não tinha onça, não. E tinha um gato, levamos um gatinho também. Mas o resto ficou tudo para trás. Medo da onça. Medo da onça. Medo da onça. A preocupação era a onça, né? Muita onça. Onde ela pulava assim, ficava com o sinal do pé dela. E era grande, dela, o dele, sei lá. Não sei o que era, não. Era não. Não. Nosso tempo foi bom e foi ruim. Foi bom e foi ruim. A senhora acha que no seu tempo as pessoas eram mais felizes, eram melhores, viviam mais bons momentos do que hoje? No Estela Maris, sim. É. Era uma vida mais simples, mas mais feliz? Feliz. É. Muito feliz. No Estela Maris foi muito feliz. Não tenho que falar de lá nada. Porque lá foi bom. E elas tratavam a gente com muito carinho. Quando eu tinha que ficar brava, ficava. Mas era muito bom. Que legal. E avó, sobre a sua fé, a senhora sempre foi católica? Sim, foi católica. E sempre foi de rezar, desde... Sou católica, não troco minha religião por nada da minha vida. E ela sempre te confortou, sempre te trouxe Eu felicidade? sinto feliz. Principalmente quando eu vou na igreja, que eu comungo, eu penso assim, meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Mas se Deus vem comigo, é porque eu mereço, não é possível. Eu sinto feliz. Aqui também é muito bom. Aqui é bom. Vou dizer que não é porque é. Aqui é ótimo. A senhora se considera mais feliz hoje do que quando era criança, na adolescência ou com 50 anos? Ó, na adolescência foi muito bom, mas agora a minha vida é melhor. É melhor? É melhor porque eu conheço mais coisas, tenho mais entendimento. Antes eu não tinha, eu era assim. Mas eu não tinha. O conhecimento te traz felicidade? Em tudo. Do que é bom, do que é ruim, tudo. Hoje é melhor. Experiência de vida te Agora, deixa mais feliz? Eu só não gosto da violência do mundo, mas o resto é bom. Na minha vida é. Na minha vida é. Principalmente junto com meus filhos, meus netos. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Bom. E das pessoas que convivem, que me conhecem, também sou feliz. Sou feliz. E sinto saudade. Sinto saudade. Muito. E ainda tem muita felicidade para viver aí para frente, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mais uns 50 anos aí. 10 aninhos pelo menos, né, vovó? Hein? Vamos viver mais 10 anos pelo menos, né? Vamos ver o que Deus quer de mim. Ano que vem vai ter um festão aí. Aí vai depender dele, né? Se ele achar que eu mereço. Ô, vó, se a senhora pudesse dar uma dica para os jovens hoje sobre aproveitar a vida, de ser feliz, o que a senhora falaria para eles? Olha, os jovens de hoje são muito autoritários. Muita droga, muita coisa que não deveria de ter. Mas a juventude de hoje, para alguns, muito bom, mas para outros não. A gente só vê coisas ruins. A vida, sei lá, não vou falar não, porque
A gente que tem filho, tem neto, tem tudo, a gente não pode falar da vida do outro, não, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Então, a juventude não é como antes, não. Mas não é mesmo. A senhora acha que a juventude na sua época era mais feliz? Hã? A senhora acha que na sua época a juventude era mais feliz? Minha época era muito mais. Muito mais. Que parece que naquele tempo as pessoas acreditavam mais em Deus. Hoje, parece que estão longe dele. Eu penso assim, agora eu não sei se eu estou falando demais. É o seu pensamento, é a sua meu vida. pensamento. E avó, para finalizar, voltando ao assunto da saúde. A senhora nunca foi de fazer exercício físico, pensar em academia, não se preocupava com o corpo assim? Nunca. Sempre só alimentação mesmo? Mas ela fazia muito trabalho braçal, né? Muito trabalho Ela- braçal, né, vó? Tanto quando trabalhou em casa de pessoas, quando trabalhou no colégio, era trabalho de faxina, né? Então é um trabalho muito físico. Depois que ela aposentou, ela veio para Brasília. E aí, assim, a gente morava numa casa, então ela passava o dia inteiro cuidando de planta, cuidando dos bichos. Então ela sempre foi, apesar de não fazer exercício no sentido, né, de academia e, sei lá, um vôlei, ela sempre foi muito ativa. Sempre foi muito ativa. Eu acho que o exercício que a gente fazia durante o dia, de trabalhar, já era um exercício que a gente fazia. Já era puxado, sim. Porque nos colégios, naquele tempo, era encerado as salas e não tinha geladeira. Era o escovão. A gente passava aquele escovão nas salas todinha, depois pegava um pano de lustre, lustrava aquilo tudo com escovão. Escovão é pesado. Aí o que eu fazia? O que eu fazia, tanto no Estela Maris quanto no Imaculada, no Leopoldina. E no Belo Horizonte também. Belo Horizonte também, fiquei lá um ano. Que lá eu fui para ver se eu ia ser freira. Que lá que era o lugar das postulantes, das noviças e tudo. Mas a Rosa e eu mandaram embora de novo. Não quiseram, não. Não quiseram? Não. Mãe. Disseram porque eu era preta. Era preta. Mas a Rosa era mais clara do que eu e não ficou também, não. E não podia ser freira por causa da cor. Por causa da cor. Olha só. Por causa da cor. Isso em que ano? A senhora lembra? Hã? Em que ano que foi? Que década? Foi, acho que foi 49. 49. 49. Tanto que foi isso. Depois, o jardineiro do colégio foi quem casou com a minha avó. Minha avó queria ser freira e aí, enfim, eventualmente ele ficou viúvo, começou a olhar para ela e pediu a autorização das madres e casaram. Não foi uma escolha dela. Ah, Ela dizia da conferência pra gente, várias, não era só eu, não. Tinha uma mesa grande assim, desse tamanho mesmo. Ela sentava lá na ponta, a gente sentava assim, aí a madre, como é que ela chamava? A madre Benita. A madre Benita sentada lá na ponta, que tomava conta das postulantes, que é aquele capim. Batiu a mão assim na mesa e nós não queremos pessoas pretas na congregação. olha. Porque a madre fundadora, a Madre Cândida, quando fundou a congregação, fundou com branco, não fundou com preto. Então, nós não aceitamos. Aquilo grava na cabeça da gente. Claro. Grava na cabeça da gente. Eu me lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Mas o negócio é assim. Que loucura, né? Belo Como, Horizonte. Isso foi em Belo Horizonte. Isso em Belo Em Horizonte. Belo Horizonte. Daí eles devolveram para o Rio, gente, a Rosa e eu. Aí ficamos lá, nós duas. Depois a Rosa foi para os Estados Unidos, ficar no colégio delas. E depois voltou também. Voltou também, não ficou lá não. Depois foi embora para a terra dela. Acabou, não vi mais não. Ficou só eu.
E eu fiquei. Saí de lá casado com 2 filhos. Ô, vó, e para finalizar, como é que assim, o que que a senhora faz hoje no seu dia a dia que a Hoje? que a senhora gosta, que te deixa feliz? Como é que é a sua rotina hoje? Eu gosto de costura. Costura. Costurar. Eu É o seu hobby favorito? fazer minhas colchas de retalho. Eu adoro. Tem uma lá começada. Tem uma lá começada. Só falta botar o forro. O forro ainda tem que comprar, mas eu gosto de costurar. Sempre costurou? Costurar. Hã? Sempre costurou? Lá no colégio eu costurava. Ah, no colégio É, também? no colégio de Belo Horizonte. Não, Belo Horizonte não. Do Rio. No colégio do Rio eu costurava. No Imaculado eu costurei uns tempos. Foi no colégio do Rio que você aprendeu a costurar? Foi lá que eu aprendi a costurar. Aí eu não sabia nem tocar a máquina, mas aqui não era máquina elétrica, não. E lá que eu aprendi a costurar. Lá eu fazia os uniformes dos alunos, aquele uniforme de golem de marinheiro, eu que fazia ele. Passava aqueles cadastros, costurava aqueles cadastros brancos na gola azul. Ficava bonito. E bom. ficava certinho. Ficava certinho? Ficava certinho. Elas gostavam do meu trabalho. Teve uma vez que a madre do Rio, a madre... Esqueci o nome dela. Eles mandaram embora para minha casa. Eu fui para Capão Bonito. Aí fui para casa das minhas irmãs, fiquei lá estudando. Aí apareceu um telegrama. Chegou um telegrama lá em casa. Nós estamos esperando você urgente, porque as golas estão chorando esperando você para costurar. Desse jeito, que ninguém sabia costurar aqueles cadastros bonitinhos, não. Ninguém sabia, tudo torto. Aí que as golas estavam chorando, me pedindo que eu voltasse. Eu voltei. E foi? Voltei. Saí de Capão Bonito, fui para São Paulo. Olha. De Capão Bonito eu sei se é 3 horas de viagem. Não sei, umas 3 ou 4 horas de viagem, não lembro não. Eu fui para São Paulo, peguei o ônibus, fui para o Rio. Eu andava. Sem saber ler, sem nada, eu andava tudo quanto é lado. Se virava. Eu me virava. A hora que eu não sabia qualquer coisa, eu perguntava para um guarda, não perguntava para outras pessoas, não. Não perguntava para outras. Vovó, conta inclusive que no colégio apareceram aquelas freiras espanholas e aí você foi aprendendo a falar espanhol e passeava com elas. Era freira e outras pessoas sem ser freira. Elas vinham da Espanha e quem ensinava os lugares no Rio para lazer era eu. Eu saía com elas. Elas falavam espanhol e eu falava a minha língua, mas mais ou menos eu pegava o jeito delas. Eu aprendi a falar espanhol. Depois sumiu. Depois que eu vim embora, não sei mais nada. Mas eu aprendi a falar espanhol. É porque perde o costume, né? Perde o costume de falar. Deve ser, porque não é possível. Porque eu saía com elas no Rio. Teve uma senhora que o marido dela morava no Rio e ela morava na Espanha com 2 filhos. Aí ela veio da Espanha para morar com ele no Brasil. Quando chegou no Rio, ele tinha morrido com eletricidade, ele foi passado, tinha os fios no chão, o carro passou por cima, pegou fogo no coelho e ele morreu. Nossa. Daquele jeito, né? Aí ela foi para o colégio, com 2 crianças, um menino e uma menina, tudo pequenininho. E eu que saía com ela e as crianças. Eu saía, andava tudo quanto é lado. E depois ela voltou para a Espanha ou ela ficou no Brasil? Hã? Ela ficou no Brasil ou ela voltou para a Espanha? Voltou para a Espanha. Voltou para a Espanha com as 2 crianças. Mas ela estava
procurando uma passagem para os três. Mas aí ela foi de navio. As madres arrumaram para ela 3 passagens para as 2 crianças e ela para voltar para a Espanha. Aí ela foi de navio, não foi de avião. Mas foi bom, né? Pelo menos ela voltou para a terra dela. E vovó, você também gosta muito de cuidar dos seus bichos, não é? Você também gosta muito de cuidar dos seus bichos e das plantas, né? Eu gosto de planta. Você gosta de planta? Eu gosto. Eu também. Gosto de planta, gosto dos meus bichinhos. Como é que chama o tutu? Floquinho. O brotinho, eu gosto dele. O bichicinho morreu, era aquele pardalzinho. É que ele morreu. Mas eu gostava dele. E gosto até hoje de outros passarinhos. Esses que vêm aí, eu ponho comida na janela para eles comerem. É uma terapia, né? Cuidar de animais, de plantas. Eu gosto. Eu gosto. Ô, gente, acho que é isso. É isso. A minha vida foi boa. Foi muito boa. E é até hoje. E será sempre. Bom, Sempre. muito grato pela entrevista. Será sempre. Isso com certeza. Que vida boa, né? Já rodei esse Brasil. Rodou muito? Rodei. E pra fora do Brasil? Fora do Brasil nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. Tem que ir lá visitar a netinha. Tadinha, esse eu não tenho coragem. Eu não deixo minha avó pegar um avião de jeito nenhum. Não tenho coragem. Às vezes a gente fala, vamos lá para Leopoldina, querer ir pro Rio. Não consigo. Morro de medo. Ô, gente, é isso. Muito obrigada, Bruno. Muito grato. Eu adorei a entrevista. Obrigado pelo seu Será tempo. que eu fiz direito? Foi perfeita. Ficou ótimo.